Bom, nós estamos com esse segundo seminário a respeito da evangelização de espíritos, que é uma metodologia que nos foi trazida, está sendo trazida ainda por Eurípides Barçanufo, e nós temos trabalhado constantemente este tema, porque estamos sempre na modernidade. Não é modismo, é modernidade. E a doutrina espírita, como todos sabemos, ela é progressiva e progressista. Nós temos duas exposições. A primeira, vamos trabalhar aqueles tópicos que ali estão, e temos como tema principal verdades. E após o nosso intervalo, nós entraremos com a segunda exposição e vamos trabalhar reencarnação via para lucidez. Verdades. Poderoso é o sol da verdade. Essa é uma máxima de Eurípides Barçanufo. Vamos conhecer um pouquinho mais. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Eurípides Barçanufo é o responsável pelo trabalho de educação do espírito no Brasil, terra destinada a receber espíritos compromissados com essa causa extraordinária. Eis porque nós estamos vendo acontecer no nosso querido Brasil todo esse conflito e essa perturbação, principalmente por parte dos nossos dirigentes. Dirigentes, espíritos que vieram para sentir os primeiros passos para uma educação maior. Apesar de inteligentes, a educação moral ainda é muito pequenina. Por isso estão no Brasil. Costuma dizer Divaldo que esses espíritos não são espíritos brasileiros, figurativamente, né? Muito bem. Nós vamos iniciar com uma mensagem de Eurípides, na voz de Alzira Mui, que é quem dirige esse trabalho lá em Sacramento. E nós pegamos esta mensagem porque é uma mensagem que diz muito a respeito do trabalho que vamos realizar e que está sendo realizado por Eurípides Barçanufo. Então, é um vídeo. Vamos assistir a este vídeo e prestar bastante atenção no conteúdo da mensagem que Eurípides nos traz, porque é por demais importante. Aos companheiros de ideal, aos queridos amigos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continue como sempre, irmãos meus. Confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Os anos correm incessantemente. A morte estabelece apreciáveis modificações. As paisagens se transformam, todavia nossa confiança em Deus permanece inabalável. Somos numerosas caravanas sem serviços das divinas realizações. Em serviço das divinas realizações. Velhos amigos nossos, ouvindo minha palavra, sentirão os olhos úmidos. Para vós que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa. As saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores da esperança, as recordações represam-se na alma. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Por isso mesmo as dificuldades se fizeram mais duras, a jornada mais difícil. Mas a nós que temos sentido e recebido a bênção do Senhor, no íntimo da alma não será lícito o repouso. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. E minha saudade
ser um sofrimento, é um perfume do céu. No coração vibram nossas antigas esperanças e continuamos a seguir sempre, no ideal de sublime unificação com o Divino Mestre. Tenhamos para com os nossos irmãos, ainda frágeis, a ternura no amor que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo, com a verdade para a verdade. Falando-vos em nome de companheiros numerosos da espiritualidade, assinalo a nossa alegria pelo muito que já realizastes. No entanto, amigos, outras edificações nos esperam, requisitando-nos o esforço. É preciso contar com os tropeços de toda sorte. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito de inferioridade nunca perdoou as árvores infrutíferas. Quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de tacar a árvore generosa que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. A sombra, muita vez, ameaçará ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada, a incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conservamos, porém, a limpidez de nosso horizonte espiritual, como quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos acanhados da terra. Guardando a energia de nossa união dentro da sublimidade do ideal, teremos à frente o archote poderoso da fé que remove montanhas. Quando o desânimo nos tente, identificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não nos teve. A paz na terra, muitas vezes, não merece outro nome além de ociosidade. Procuremos, pois, a paz do Cristo, que excede o entendimento das criaturas. Semelhante vitória somente poderá ser conquistada através de muita renúncia aos caprichos que nos ameaçam a marcha. Não seria justo aguardar as vantagens transitórias do plano material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Enche-vos o mundo de sombras, verificam-se as deserções, de sabores tempestade, continuemos sempre. Atendamos ao programa do Cristo, que ninguém permanece nas ilusões venenosas de um dia. Deste outro lado da vida, nós vos estendemos as mãos fraternais, unindo-nos mais intensamente no trabalho, em vão fugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à excitação ou ao desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações, com o amor de Jesus Cristo, Eurípides Barçanufo. A sua promessa de estar conosco é tão viva, tão verdadeira, que Ele hoje nos traz esta metodologia para que nós possamos aprimorar a nossa maneira de ver, enxergar e ver a vida, especialmente trazendo para todos nós esse mecanismo sublime da reflexão para que possamos conhecer Jesus. Jamais, meus irmãos, esqueçam que a maior tarefa de Eurípides é, sem dúvida,
educar o nosso espírito para que nós possamos aplicar o conhecimento trazido da doutrina espírita, esse cristianismo redivivo, na intimidade de nosso ser. Esse espírito que luta por nós e tem nos auxiliado tanto para que a gente possa encontrar o caminho, a verdade e a vida. Isso foi gravado no auditório do Colégio Allan Kardec, justamente o colégio fundado por Eurípides Bassanufo, sob solicitação de Maria. Mas nós pensamos alguns adendos, algumas frases da mensagem para refletirmos um pouco. E então diz: somos numerosas caravanas em serviços das divinas realizações. Coisas que temos percebido muito pouco. Porque as caravanas espirituais que têm procurado trabalhar conosco são inúmeras, mas a nossa atenção tem sido pequenina. Precisamos ficar mais atentos, mais ligados, mais convencidos de que realmente, como diz ali na mensagem, invisibilidade não é ausência, mas para que nós possamos perceber essas caravanas que nos cercam, é preciso que nós estejamos em sintonia. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram receosos da luta. Eu conheço vários. Até porque a grande divergência que ainda reina no nosso meio provoca essa separação. E muitos desanimam. Partem para outros caminhos, em busca de outras soluções, face também a pouca convicção que tem a respeito da doutrina. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. Esse é um grande problema, a verdade. Porque o que nós temos observado é muita hipocrisia, muito subterfúgios e receio de falar a verdade, receio de dar a mão à verdade. Isso nós precisamos tirar da nossa literatura pessoal e sermos verdadeiros. Não temos que ter receios de usar a verdade porque ela possa afugentar este ou aquele, ou porque nós não vamos ser agradáveis, ou outra coisa mais. Não. Verdade é verdade. Vejamos o Cristo. O que aconteceu com ele à época em que ele esteve transitando sobre o solo? Evidentemente, desagradou muito mais do que agradou. Mas nem por isso deixou de ser verdadeiro. Evidentemente que não. E nós precisamos seguir esta trilha. É isso porque temos no nosso livro dos Espíritos que ele é o nosso guia e modelo. Por que não segui-lo? Por que usar de hipocrisia, de agrados desnecessários para não sair do grupo, por exemplo? Eu não tenho mais este receio. Eu exonerei isto do meu caminho. Tenho tido problemas, entre aspas. Problemas, entre aspas. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo com a verdade para a verdade. Mais uma vez, na mensagem assim é relatado. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito da inferioridade nunca perdoou as árvores infrutíferas. Observe, esse trecho aqui é sensacional. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito da inferioridade nunca perdoou as árvores infrutíferas.
quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. É assim mesmo. E a gente sabe disto, porque quanto mais nos aproximamos da verdade, mais temos problemas com aqueles que não querem seguir a verdade. Dentro da própria casa espírita. Não é novidade isto. Não. Porque não estamos cumprindo os dizeres daqueles que acham que devem ser seguidos. E isso é um grande malefício que tem trazido para a doutrina espírita. Não podemos agir mais assim. No capítulo Estranha Moral do Evangelho, nós encontramos isto. Tem uma mensagem de Emmanuel também no livro Fonte Viva, Quando há Luz, que nos fala também a respeito disso. Quanto mais nos aproximamos da verdade, mais passamos a ter dificuldades de trabalhar nas casas espíritas. E não podemos continuar desta forma. Temos que fazer alguma coisa. Temos que externar realmente aquilo que sentimos. E não ficar com essa coisa guardada, sabe? Para não desagradar quem quer que seja. Nós não temos que agradar o outro. Temos que agradar a verdade. O outro se sentir mal com a verdade é um problema dele. Se pudermos ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Agora, caso contrário, não vamos dar a mão a subterfúgios, a hipocrisias para deixar de usar a verdade. Por quê? Quando o desânimo vos tente, intensificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não esteve. E sabemos disso. Temos que trabalhar. Não é esperar por favores. Eu vou esperar que fulano faça isso para eu fazer aquilo. Ou de repente, vamos aguardar que isto aconteça para que eu possa exercitar isto. Não, eu vou à luta, eu vou fazer. Vou até onde eu posso. Vou até onde me for possível. Mas não deixarei de fazê-lo. A paz na terra muitas vezes não merece outro nome além de ociosidade. Eu encontro muito disto também, não é? Aliás, por sinal, não é nenhuma crítica, mas eu estou sentindo falta de algumas pessoas que estavam aqui da vez passada. Por quê? Enchem-vos o mundo de sombras. Verificam-se injeções de sabores, tempestades. Continuemos sempre. Atendamos ao programa do Cristo. Que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Fala fundo isto, não? Nas ilusões venenosas de um dia. Porque normalmente tentam nos envenenar. A todos nós. É um, é outro, com críticas, né? Com endereçamentos dúbios. E a gente precisa estar em boa sintonia para não nos deixarmos arrastar por esses propósitos. A verdade, este é um segundo tópico. Vamos a ele. Ideia nova. Estou no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Eis a questão da verdade. Como estamos num mundo onde ainda o mal
predomina, então quando você trabalha a verdade, você encontra obstáculos enormes, até para trabalhar. E como estamos numa casa espírita, eu falo para trabalhar na própria casa espírita. As dificuldades são muito grandes. Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera dos seus adversários. Vou dizer mais para vocês, porque eu não tenho acanhamento nenhum. Não foram poucas as casas que deixaram de nos convidar, porque começamos a enfatizar a verdade e bater nela com firmeza, com força. Não foram poucas. Mas eu vou me retrair por isto? De forma alguma. Eu prefiro dar a mão à verdade do que a qualquer uma pessoa que por acaso deseje outras coisas. Eu fico com a verdade, porque com a verdade eu estou com Jesus. E se estamos trabalhando a verdade no sentido do esclarecimento, no sentido da educação, e principalmente conosco mesmos, por que deixar de fazê-lo? Entretanto, é fácil também de verificar as casas que estão pouco incomodadas com a verdade, o que está acontecendo com elas. Eu não vou citar porque não vale fazer citações. Mas quem trabalha, quem vive nesta região aqui de Campo Grande deve conhecê-las. Todas. Não? Algumas foram se extinguindo. Não? Chegaram, podemos dizer, ao caos. Outras deixaram de crescer. E é verdade. Deixaram de crescer mesmo. Né? Aí a gente sabe quais são. Moramos aqui em Campo Grande, nessa região, estamos por aqui, sabemos bem disto. E por quê? Por quê? Porque alguém achou que tem que ser seguida as suas ideias, e não as ideias do Cristo, do Evangelho. A verdade é senhora de si. Estou ainda no Evangelho. Lançar anátema sobre os que não pensam como nós é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Sabem por que não precisa perseguir? Porque nós somos verdades. E queremos ou não, um dia vamos trilhar na íntegra, plenamente, esta verdade. Não tem como ficarmos afastados dela. Ficar afastado da verdade é arranjar conflitos, perturbações, dores, sofrimentos. Não temos outra alternativa para nos afastarmos disso e conseguir a paz, a não ser usando a verdade. Por isso ali, a verdade é senhora de si. Ela não precisa perseguir ninguém. Quem persegue são justamente aqueles que estão fora da verdade. Estes perseguem. E a gente vê os conflitos que eles se arranjam. É impressionante isto. Há pouco tempo estivemos em uma casa onde conversávamos com o seu presidente, e como tínhamos a opinião divergente da dele, ele ficou aborrecido conosco. Eu estranhei. Ele fez uma série de citações a respeito, inclusive, dos órgãos que nós temos que se dizem unificadores. E eu dei a minha opinião a respeito, e ele não gostou. Ele se aborreceu.
e anulou toda a programação que eu tinha já com a casa para os meses seguintes. Impressionante, não? Temos que aprender a viver com a diferença. Como é que eu vou aprender com o igual? Fica difícil no mundo em que vivemos. Se todos tivéssemos a mesma opinião, ficaríamos estagnados em um único ponto. Eu preciso viver com a diferença, sem preconceito de qualquer ordem. Mas isto não está acontecendo entre nós. Temos que mudar. Precisamos nos orientar pelo que diz o Evangelho. Não somos nós que estamos dizendo. É o que falam os livros da doutrina. Precisamos estudá-los e passar a seguir piamente o que ali nos indica, o que nos orienta. Pergunta 628 do Livro dos Espíritos. Lá nós encontramos: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Tem muita gente ofuscada na época atual. Mas vejam, há quanto tempo nós temos em mãos, em nossas mãos, essa verdade? Por quantas vezes nós recebemos os ensinamentos e por onde devíamos caminhar? Não, foi antes de Jesus que tudo isso começou a acontecer, por enviados que ele colocou junto a nós. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Então, se estamos ofuscados hoje, é porque deixamos que a luz passasse sem procurar que ela iluminasse o nosso caminho. Já era tempo. Hoje, para nos livrarmos desse ofuscamento, há uma necessidade muito grande de acelerarmos, mas acelerarmos muito, para que possamos realmente partir para patamar, para nível espiritual mais elevado. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Isso está no Livro dos Espíritos, em 1857, fora dito desta maneira. Se naquela época já era dito deste jeito, vejam, tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Àquela época, lá se vão muitos anos. Então, já era tempo de nos encontrarmos todos nós em outro patamar, em outro nível espiritual, em outro nível de entendimento, de conhecimento. Mas ainda, a gente verifica, e todos vocês verificam, que muitos ainda se ligam muito mais na materialidade do que na espiritualidade. E o Espiritismo justamente veio para destruir isto. Mas ainda assim, aqueles que se encontram na doutrina ainda vivem mais a matéria do que a própria doutrina. Impressionante isto, né? E a gente verifica, por exemplo, num espaço de feriados, de festas, que as pessoas preferem ir para as festas do que a procurarem um maior conhecimento, ou do que cederem os seus conhecimentos ao outro, doarem. É impressionante isto. E não deveríamos mais agir desta maneira a partir do momento que temos tudo em mãos há muitos e muitos anos. As contradições. Eu estou no Livro dos Médiuns. Observem que eu estou trabalhando os livros da codificação. Por enquanto. As contradições, mesmo aparentes, podem
podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que controle podemos empregar para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é preciso tempo como para estudar todas as coisas. Esse tempo nós já tivemos. Esse tempo nós já tivemos. Isto foi recomendado em 1861. Nós já tivemos este tempo. É um estudo completo a fazer-se. Item 8 do início do Livro dos Espíritos, da introdução do Livro dos Espíritos. Um estudo sério é contínuo. Temos feito isto? Será que nós lemos a introdução do Livro dos Espíritos para depois utilizarmos as perguntas que lá se encontram? Ou simplesmente partimos para as primeiras perguntas? Ou então, como muitos indicam, quando alguém chega na casa espírita, leia Nosso Lar, leia as obras de André Luiz, sem conhecer até o que é a doutrina espírita e o que ela recomenda. O problema é sério. E quando nos fala em seriedade, também nós temos encontrado muito pouca. Muito pouca. Seriedade, responsabilidade, está sendo muito pouca na casa espírita. E vou dizer mais, porque eu não tenho nenhum acanhamento. Tem quem não goste quando falo desta maneira. Eu já ouvi alguém dizer, esse senhor é muito agressivo. Agressivo por quê? Eu estou falando a verdade. Eu não estou dizendo coisas de mim. Está ali. Então, as obras... E eu indaguei. Então, você diz que as obras da codificação, elas são agressivas quando falam a respeito disso? Lá está dizendo que o estudo sério é um estudo contínuo. Item 8, Introdução ao Livro dos Espíritos. Estou falando, e aqui está a seriedade. O que fazer? Ficarmos ainda mantendo os mesmos critérios até agora? E eu digo isso com muita justeza, porque eu vivi toda essa existência dentro da casa espírita. Então, a gente observou o acompanhamento e a evolução das casas espíritas. E a gente sente que falta muito. Não podemos mais continuar desta maneira. Temos que ser sérios, temos que ser responsáveis. Precisamos, todos nós, agir realmente com a verdade, sem medo de doá-la, de falar o que é verdadeiro. Estudai, comparai, aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. Como quereis chegar à verdade? Interpretando tudo segundo as vossas ideias, acanhadas, que tomais por grandes ideias. Vejam que não sou eu que estou dizendo. Está lá. Está lá, no livro dos médiuns. Mas, quando alguém, não sou eu não, quando outra pessoa vem e começa a comentar a esse respeito, tem quem não se sinta bem. Por quê? Está lá na codificação. São as obras básicas da nossa doutrina. Precisamos meditar um pouco mais a respeito, para não nos sentirmos afastados amanhã. Ou, de repente, por que isto está acontecendo comigo? Por que que essas coisas acontecem comigo? Aí é fácil de verificar. Porque eu não usei a verdade. Porque eu
preferi interpretar tudo segundo as minhas ideias e achar que assim estava bom. Sem estudar, sem comparar, sem aprofundar. Porque é muito fácil eu pegar um livro ou qualquer uma obra e ler. Mas não basta ler, eu tenho que refletir. Eu preciso mergulhar naquilo que está ali. E aí vem um outro problema muito grande. Há quem procure dirigir reuniões, casas, sem fazer isto que está ali recomendado. E usa suas próprias ideias. E aí é um problema sério. Aí fica aquela cego conduzindo cego, né? E vai todo mundo pro buraco. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. E aqueles que são seduzidos por esses que assim agem, não é? Acabam partindo para caminhos errados também. E a gente tem visto muito isto. Não podemos mais agir desta maneira. Temos que nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. O que mais? Por quê? Por que não se pode falar na verdade? Por que não se pode usar a verdade se o próprio mestre está nos falando a respeito? Isso é um grande detalhe. Então precisamos agir com energia. Mas energia mesmo. Não é energia para agredir, nem para ferir ninguém. Mas é para despertar. Porque todos nós precisamos despertar. Eu que estou falando sou o primeiro que preciso. Nesse momento. Porque estou falando a respeito. Não está longe, porém, o dia em que o ensino dos Espíritos será uniforme em toda parte. Tanto nos detalhes como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro. Mas isso só se consegue gradativamente. É uma verdade. Mas veja, isso foi falado em 1861. Já era tempo, né? De nós já termos destruído, deixado que os erros realmente viessem a desaparecer. E hoje, se nós estivéssemos realmente cumprido os ditames da doutrina, hoje estaríamos num nível excelente de paz, de tranquilidade, de tolerância. Aquele que conseguiu se encontra assim. Nada o afeta, nada o tira do sério, como falam no ditado popular. E ele está sempre em paz, não importa o que está acontecendo. O quê? Está pegando fogo? Ah, que pena, vamos resolver aí. E acabou. Sem alarde. Sem alarde, tranquilo. Porque ele sabe por que está pegando fogo. Ele sabe por que isto está acontecendo. Ele sabe por que o povo lá de Brasília está fazendo toda aquela miséria que lá está. Ele sabe. Ele sabe porque os nossos governantes estão agindo da maneira que estão agindo. Ele conhece. Ele sabe o porquê disto. E ele sabe a posição dele diante de todos esses obstáculos. Que não são obstáculos, são instrumentos para a evolução. Coragem da fé. Voltei ao Evangelho. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso diz muito para todos nós. Aquele que me renegar, aquele que não for verdadeiro, porque Jesus é a pura verdade. E a maior verdade que nós conhecemos é Jesus.
Vamos agir da melhor forma possível com a verdade? Vamos ser tão verdadeiro quanto Jesus? Evidentemente que não. Mas temos que nos esforçar para que isto aconteça. E se nós nos esforçarmos, já é algo grandioso para nós, face às impurezas que ainda trazemos. Não tenhamos a menor dúvida. Kardec nos fala sobre isto. É nos esforçarmos para tal. Se não for assim, evidentemente estaremos renegando. A coisa é séria. Aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Aí está. Como é que ainda encontramos quem não goste de ouvir falar da verdade? Está renegando Jesus, pois não? Aquele que se sente mal quando enfatizamos a verdade, tem que se medicar a si próprio, porque está mal. Se está ouvindo e não está gostando, tem que procurar saber por que não está gostando, porque também está mal. Porque quem está de braço com a verdade, não. É muito tranquilo, é suave, e ouvir falar da verdade. Aí está. Então tudo que vim falando até este momento, não é contexto meu, é contexto da doutrina, é contexto de Jesus. Se alguém sente mal, sente alguma intolerância, precisa se rever, conhecer-se um pouco mais, para ver o que precisa mudar. Esta é uma realidade. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocam-a acima de seus interesses materiais. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Ali está. Nós estamos procurando fazer isto. Não sei se estou fazendo da melhor forma e da melhor maneira, talvez não esteja. Porque estou cheio de defeitos e de inferioridades. Mas estou procurando, estou me esforçando por isto. Ali está. E olha qual é o capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item 15, que é a coragem da fé. Assim será com os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Este capítulo é essencial para todos nós. A coragem da fé. Tem que acreditar, tem que ter fé. Não importa se você vai se sentir sozinho. Não importa se as amizades que chegavam na tua casa não cheguem mais. Não importa se aonde você chega e fala da verdade, depois saiam te criticando. Não importa. Você está com Cristo. E se você está com Cristo, você está com Deus. Está com a verdade. Não importa. Não importa se as amizades que você tinha se afastem. Não eram amizades. Eram interesses. Não eram amigos. Eram outra coisa qualquer. Não importa. Não importa se as casas que você frequentavam deixem de te chamar. Não importa. Mas você continua com a verdade. Ali está. O Evangelho, livro dos médiuns, os livros da codificação nos falam disto. Então, por que eu vou me importar
com isto? Vou continuar usando a verdade. Vou continuar falando da verdade. Vou continuar enfatizando a verdade. Talvez não daquela forma e daquela maneira que cada um gostasse de ouvir. Daqueles que venham a me cercar. Porque tenho inferioridades, como todos nós temos. Mas eu estou com a verdade. Não faço outra coisa qualquer que me peçam. E já me pediram tantas coisas na casa espírita, vocês não imaginam. Já me pediram para ler mensagem que era de Emmanuel e trocaram palavras e disseram para mim, olha, lê essa palavra daqui, porque essa daqui as pessoas não vão entender. Eu digo, não. Então, eu posso até ler, mas não vou dizer que a mensagem é de Emmanuel, porque não é. Sabe o que fez o presidente da casa? Tirou minha mensagem e deu para outro. Veja, presidente da casa. Completamente fora da verdade, não? Como é que ele estava realizando as outras coisas nessa casa? Imaginem. Sim, porque o meu comportamento em um fato, ele se repercute em outros tantos. Não tenho a menor dúvida quanto a isto. Eu já estive em uma casa onde estávamos participando do estudo para os médiuns, onde estávamos preparando pessoas que ali estavam para trabalhar mediunicamente na casa. Então estudávamos naquela altura o Livro dos Espíritos. O presidente da casa também estava presente. E então, cada um falou um pouco a respeito do Livro dos Espíritos. E eu também teci o meu comentário a respeito da questão que estávamos tratando. Esse presidente dessa casa levantou-se da cadeira em que estava sentado, pegou o Livro dos Espíritos, jogou na mesa e disse, não é assim. Como é que pode uma coisa desta? Presidente da casa, eu simplesmente vi aquilo. Eu digo, que coisa. Fechei o meu livro, dei boa noite para todos e saí. Vou discutir com ele? De jeito algum. De jeito algum. Eu já estive numa casa onde participávamos da reunião de diretoria, onde o presidente começou a falar, abriu a reunião, e de repente começou a comentar a respeito dos palestrantes que lá iam na casa. Começou a falar e eu estou ouvindo aquilo. Estou ouvindo os outros diretores também. E de repente, ele se exaltou um pouco lá, não sei lá porquê, e falando a respeito dos expositores, pegou a mão. Aqui tem que falar o que eu quero. Como é que pode uma coisa desta? Presidente da casa. Presidente, ninguém me contou não, eu assisti, eu estava lá ao vivo. Como é que pode uma coisa desta? Eu só estou contando para vocês os fatos que aconteceram na região que nós estamos, viu? A coisa é séria. Então, nós precisamos mudar isto. Nós precisamos mudar isto. Como mudar? Simplesmente sendo verdadeiros. Não importa o que vão achar. Temos que ser verdadeiros. Chega de esconder, de jogar para debaixo do tapete. Essa época passou. Essa época passou. Nós estamos no final da transição. E segundo Bezerra, já estamos na regeneração. Em mensagem trazida por Bezerra, em 2010. Já estamos. Retroceder não é mais possível, diz Bezerra. E por que então? Ainda nos comprometemos em admitir a ideia dessas pessoas? E continuar fazendo o que elas desejam? Não é assim. Por que eu vou seguir a ideia de alguém que acha e deixar de seguir Jesus? De deixar de seguir a codificação. Mas não deixo mesmo. A base da doutrina é a codificação.
E é por ela que eu tenho que me pautar, e não pela ideia de quem quer que seja. Dá jeitinho, não tem jeitinho. Verdade é verdade. Não tem meia verdade. Meia verdade não existe. Não, mas eu acho que é melhor assim. Não, você não pode achar. Na codificação não diz que é desse jeito. Eu vou fazer como está ali. A verdade, o evangelho e a reencarnação. Isso está neste livro, O que é a Evangelização de Espíritos, que é um livro que nos fala do método trazido por Eurípides Barçanufo. E lá diz o seguinte: a verdade é um instrumento mais rico que a evangelização de espíritos utiliza para educar o espírito. Não poderia ser diferente. A verdade está contida no Evangelho de Jesus, o código moral mais sublime que o conhecimento retratou. O Pai nos concedeu essa verdade. Nele estão as leis de Deus, imutáveis, as quais a cada reencarnação tem o espírito oportunidade de conhecê-la, vivenciá-la, ampliando o seu entendimento. Quantas reencarnações nós já tivemos e ainda falseamos. Todos nós falseamos. Precisamos mudar esse comportamento e realmente nos estreitarmos à verdade. Não é assim e eu não vou fazer. Simplesmente, não é assim e eu não vou fazer. Isso está na codificação. Se o chefe, como eles se acham, vai ficar indignado, o problema dele. Mas eu não faço. Eu não vou fazer. Você está errado. Me mostra onde está isto na codificação que eu quero ver. Onde é que há esse aconselhamento? Não, então eu não vou fazer. Acabou. Acabou. Porque tem um detalhe muito importante que às vezes nós desconhecemos. Porque queremos desconhecer. Para ser espírita, eu não preciso estar agregado a uma casa espírita. Querem ver um espírita sensacional, que sabe muito mais do que nós, tem conhecimento muito maior do que o nosso, e não está numa casa espírita? O Papa. O Papa. Sim. Que missão tem esse espírito, hein? Imagine o conhecimento que ele tem. Ué, mas como é que ele não externa isto tudo? Me fizeram isto lá para aquele povo. Não, porque ele veio para fazer o trabalho que ele está fazendo, é gradativo. Ele não pode agir com todo o conhecimento que tem ali. Até o esquecimento do passado está o favorecendo nesse sentido. Mas que ele conhece muito mais do que todos nós conhecemos. Porque senão, Jesus não teria dado esta missão a ele. Aí está. Então, para ser espírita, eu não preciso estar agregado a uma casa espírita, nem ficar com receio de que o chefe, entre aspas, não vai querer mais que eu frequente. Não tem problema. Vou dizer mais. Eu já vi na casa espírita desta região a presidente e a vice expulsando uma pessoa da casa espírita. Expulsando. Você não entra mais aqui. Impressionante, não? Nesta região. Tem coisas que nós precisamos saber para aprendermos a lidar no meio em que estamos. Só não fui expulso eu, porque eu, com essa casa há muitos anos, e já realizei muitos trabalhos lá. Mas a pessoa que estava comigo foi expulsa. Expulsou mesmo. A coisa é séria e nós precisamos mudar esta realidade. Muito bem, eu agora vou passar para vocês um vídeo da nossa irmã Michele, lá de Tupã, interior de São Paulo, onde tem um grupo de evangelização de espíritos. Essa irmã frequenta conosco, lá em Sacramento. Nós vamos nos encontrar agora. O próximo encontro em Sacramento é agora no mês que vem, em julho. Nós estaremos lá, se Deus quiser. E essa irmã, então, realiza um trabalho em Tupã, uma cidade que tem aproximadamente 70 mil habitantes, interior de São Paulo,
fica mais distante da capital do que o Rio de Janeiro. Tupã. Está bem afastado da capital. E então essa irmã realiza um trabalho maravilhoso lá. E eu peguei esse vídeo dessa irmã e vou passar para vocês, que trata dos atributos do Espírito. Vamos vê-lo. Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da série especial que nós fazemos sobre a evangelização de espíritos, metodologia trazida pelo nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo. Hoje nós vamos falar sobre dois atributos muito importantes de nós, como espíritos imortais. Os nossos atributos, potências da alma, como diz Leon Denis, pensamento e vontade. Então nós vamos entender um pouco hoje sobre a importância desses dois atributos na nossa vida como espíritos imortais. A evangelização de espíritos visa educar o ser em sua totalidade. Demonstra que o pensamento é a base evolutiva do espírito. Elucida que o sentimento é a energia que provém do pensamento. No nosso encontro passado, então, nós falamos um pouquinho sobre isso. Que o nosso pensamento, ele é a base, ele é o alicerce que nós vamos construir a nossa evolução espiritual, até chegarmos à pureza dos nossos sentimentos. E o sentimento é uma energia que provém do nosso pensamento. É do pensamento que nasce o sentimento. Por isso a importância de nós mantermos esse pensamento educado, esse pensamento ligado ao amor, ao Evangelho de Jesus, para que nós possamos então ter sentimentos elevados. Então nós precisamos passar pela educação desse pensamento e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância na nossa vida como espírito desse atributo importante, do pensamento. Pensar é criar, é plasmar, dar forma, modelar ideias. Essas ideias aos poucos ganham ritmo, frequência, força que a vontade imprime, impulsionando-as, formando assim a cadeia mental que se estende na forma de pensamento. O pensamento, então, nosso pensamento, ele tem cor, ele tem forma, ele tem odor. É uma criação, Nós vamos criando, nós vamos plasmando, nós vamos modelando. E isso retorna para nós. Então nós precisamos criar e plasmar a paz, o equilíbrio, a harmonia, o amor. Porque nós teremos de retorno aquilo que nós pensamos. Os nossos sentimentos serão formados a partir daquilo que nós pensamos. Então nós precisamos pensar melhor. Nós precisamos educar melhor esse pensamento. Não podemos continuar deixando esses pensamentos soltos, sem rédea, sem comando, sem educação. Eles precisam de um roteiro seguro. Esse roteiro seguro é o Evangelho de Jesus. É Ele que nos norteará as nossas atitudes, as nossas criações mentais, para a nossa transformação moral. Leon Denis nos diz, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então esse nobre filósofo nos ensina que a felicidade do ser, a felicidade do espírito não está nas conquistas exteriores. Se existe um vazio existencial na humanidade, se todos buscam e o consumismo cresce e isso continua demonstrando que não funciona, Não é por aí o caminho, não é esse o caminho da felicidade. Não adianta consumir, não adianta buscar fora, construir castelos maravilhosos, porque tudo isso é perecível. E isso não preenche as reais necessidades do ser, do espírito. As reais necessidades do espírito são aquelas conquistas eternas, aquilo que nós não perdemos, aquilo que nós levamos para toda a eternidade. Então depende só de nós, está dentro de nós. Essa conquista é interna, esse trabalho é interno. Nós precisamos despertar essas potências espirituais para que nós possamos então alcançar essa tão sonhada felicidade. Nós não conseguiremos ser felizes com a aquisição de coisas materiais, objetos materiais, com castelos de areia.
Nós só seremos felizes com as conquistas internas, lapidando as nossas joias internas. Quais são as nossas joias internas? Bons sentimentos. Esses são os ornamentos mais belos, mais brilhantes que o ser pode levar. Deixando o seu perispírito luminoso, leve, trocando, né, as chagas por luminosidades, por leveza, por sublimidade. Isso depende de nós. Nós não vamos alcançar isso com conquistas externas, exteriores. É isso que esse filósofo nos ensina. E ele ainda diz que o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então ele diz aqui que o pensamento é criação. Ele cria em torno de nós a atmosfera que nós vivemos e respiramos. Então nós precisamos pensar, refletir, né? Como tem andado os nossos pensamentos? Quais pensamentos nós cultivamos ao longo da semana? Pensamentos equilibrados? O que nós estamos pensando? O que nós estamos plasmando? O que nós estamos criando ao longo de meses, ao longo do ano? Como foi nesse ano a criação dos nossos pensamentos? O que nós estamos plasmando para nós mesmos? Será que nós já paramos para pensar nisso? Será que nós já paramos para pensar, refletir na importância dessa educação, desse pensamento? Porque tudo que nós criamos, nós respiramos. Essa atmosfera que nós criamos, nós mesmos depois precisamos colher, né? É a lei de ação e reação. Então nós precisamos aprender a criar bem e luz, se nós queremos viver na harmonia, se nós queremos viver na paz e na felicidade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina que o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação. No livro Pensamento e Vida. Então Emmanuel aqui nos diz que o pensamento também é criador, é força criadora, e se exterioriza por meio de ondas leves, ondas sutis. E ele está ligado à ação e reação. Tudo o que eu mando, tudo o que eu lanço, todos os meus atos são ações. E de acordo com as minhas ações, eu colherei as reações, né? Então, se eu estou dia a dia cultivando pensamentos de vingança, de rancor, de mágoa, de ressentimentos, eu estou algemada àquele que me fez, que me ofendeu, que feriu. E eu estou então enviando pensamentos, enviando ondas. Essas ondas vão até a pessoa e voltam carregadas de vibrações e retornam para mim. A lei de ação e reação. Mesmo que esse ser esteja longe, esteja no Japão e eu no Brasil, nós estamos unidos. Que o pensamento ele cria, né? E ele tem ali ação e reação. O que eu estou lançando? O que eu estou fazendo? O que eu estou plantando? Bons sentimentos? Bons pensamentos? O que eu estou plantando? O que eu vou colher? Porque eu posso plantar o que quiser, mas chega o momento da colheita e eu não posso fugir. Eu não consigo fugir. Então nós precisamos cuidar muito bem dos nossos pensamentos. Enviarmos bons pensamentos, nós vamos colher bons sentimentos. De retorno nós teremos harmonia, para que nós possamos continuar na nossa escalada de evolução, para que nós possamos continuar nesse caminhar. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então os espíritos aqui nos dizem que para vencer as nossas más tendências, lembra que nós falamos da memória, né, no encontro passado? Para vencer as nossas más tendências, nós precisamos fazer o esforço da vontade, que nós ainda não sabemos utilizar esse atributo.
Esse é outro atributo importantíssimo na nossa evolução. Aprender a utilizar essa potência, a usar a vontade para as nossas modificações, para vencer em nós aquilo que nós tanto queremos, né? Mas muitas vezes nos falta aquele impulso, né? O impacto determinante, como diz Emmanuel, que é a vontade. Acionar esse botão da vontade. Nós precisamos aprender a utilizá-lo para modificar. Inclusive, se eu quero educar o meu pensamento, eu preciso aprender a utilizar da vontade. Porque se eu não utilizar da vontade, eu não consigo educar o pensamento. Então, a vontade, ela vai nortear a nossa, é um imã que vai nortear a nossa evolução. Então, nós precisamos aprender a utilizar esse atributo, despertar em nós essa grande potência espiritual que todos nós trazemos. Leon Denis nos diz ainda: por que meio poremos em movimento as nossas potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Então, a vontade, ele diz que é a maior de todas as potências da alma, a maior de todas as potências do espírito. Quando nós acordamos para isso, desse poder que nós temos em nós, como um atributo que Deus nos deu, inerente a toda criatura humana, todo ser humano, nós precisamos então despertar, né? Quando nós acordamos para isso, nós acordamos para uma nova etapa de existência, uma nova etapa da evolução. Nós podemos chegar, por meio da vontade, àquele grau tão almejado de pureza, de elevação. Gradativamente nós vamos nos melhorando. A cada etapa, um pouco mais de melhora. Então, colocando essa potência a nosso favor, nós podemos evoluir e crescer. Nós podemos nos melhorar a cada dia e viver em muito mais luz, muito mais leveza de alma, de espírito, num clima de muito mais harmonia, com muito mais esperança, fé. Nós construiremos então em nós uma nova etapa de evolução. Nós construiremos a partir de agora aquilo que nós tanto almejamos. Está nas nossas mãos utilizar esse atributo divino para alcançarmos esse nosso objetivo. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, de acordo com Emmanuel. Então, Emmanuel nos diz que a vontade é a gerência esclarecida, é a diretoria de todas as nossas ações mentais. A vontade é ali a diretoria, a gerência vigilante, esclarecida. Todos os nossos atos mentais passam por essa diretoria, passam por essa gerência. Então, a vontade, ela é aquele impacto determinante, como ele diz. Ele é o botão que eu vou acionar para direcionar para que lado eu vou da evolução. Para o lado direito, para o lado esquerdo. É o leme do barco. Para onde eu vou? Eu escolho. Está em mim. Ninguém pode escolher por mim. Eu posso escolher. Acionando esse botão. Acionando esse leme. Aí eu posso direcionar para o lado direito. Eu posso direcionar para cima. Eu posso construir o novo, novas criações mentais. Eu posso crescer, expandir, evoluir. Sair de mim para compreender o outro. Eu posso me tornar um ser mais luminoso. Depende de nós, né? Depende de cada um de nós acionar ou não esse botão e evoluir. Então, sempre que nós estivermos passando por uma dificuldade no nosso dia a dia, né, na rotina nossa, nós temos que lembrar desse atributo, da vontade. Quando eu estiver em dificuldade de relacionamento, quando eu estiver para fazer uma escolha, usar o botão da vontade, educar o pensamento na modificação dos sentimentos, lembrar dos nossos atributos, lembrar do nosso ideal, do nosso objetivo como espíritos imortais, o que estamos fazendo na Terra. Qual é o nosso objetivo? Usar a vontade para atingir esse objetivo, que é o aperfeiçoamento, chegar até a escala da pureza dos sentimentos. Precisamos sempre lembrar disso e acionar esse botão da vontade no nosso dia a dia. Se a vontade for direcionada para as necessidades reais do ser espiritual, ela trará uma postura mental condizente com o Evangelho de Jesus. Então, a vontade
direcionada para as reais necessidades do ser. Quais são as reais necessidades do ser? Para que nós existimos? Para que estamos à Terra? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o motivo da reencarnação? Nos aperfeiçoarmos? Nos melhorarmos? Aprendermos? Corrigirmos alguns erros do passado? Construirmos, né, um novo grau de existência, de evolução? O nosso objetivo não é sermos filhos de Deus em plenitude, plenitude de amor, expandir em nós esse amor, crescer como espíritos, deixar brilhar a luz, como disse Jesus, brilhar a nossa luz. Esse é o nosso objetivo de vida. Essas são as construções eternas, as construções que nós levaremos do outro lado da vida, que é a nossa vida verdadeira, para a pátria espiritual. Essa é a nossa conquista. Então, se a nossa vontade for acionada para essa real necessidade do ser, a partir daí, nós começaremos a viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Nós viveremos o Evangelho. Nós não mais falaremos, estudaremos, nós viveremos esse Evangelho. Nós seremos o roteiro vivo do ensinamento de Jesus na Terra. E a partir daí, nós teremos boas escolhas. Usaremos o nosso livre-arbítrio para o bem, para o amor, para crescermos. Né? Jesus deixou esse legado de amor. Nós só chegaremos ao Pai por meio do amor. Ele é o caminho. Então, quando nós utilizarmos esse atributo grandioso, essa potência da alma, para a nossa verdadeira condição, para nossas necessidades reais, então nós vamos viver o Evangelho de Jesus. Cada vez de forma maior, né? De maior plenitude. Nós seremos coerentes. Nós não seremos mais espíritas somente na casa espírita. Nós seremos espíritas em todos os locais que nós tivermos. O nosso dia a dia. A nossa caridade não será aquela caridade com hora marcada, aquela caridade que só acontece às quartas-feiras enquanto eu estou na casa espírita. Não, eu serei o ser caridoso em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos despertar para isso, sermos benevolentes, indulgentes, tolerantes, pacientes, usar a nossa vontade para essa transformação interior. Aí sim, nós estaremos no roteiro deixado por Jesus e alcançaremos dentro de nós uma harmonia e um estado de pacificação e teremos em nós a esperança de lutarmos a cada dia para sermos melhores hoje do que ontem. Esse é o legado da doutrina espírita. Esse é o legado da evangelização, nos despertar para viver a doutrina dos Espíritos, nos despertar para compreender o Evangelho de Jesus e aplicar esse Evangelho de Jesus, vivenciar esse Evangelho de Jesus, nos iluminando e auxiliando os nossos irmãos de caminhada, porque nós não conseguiremos chegar à felicidade sozinhos. A felicidade é algo que só constrói em união. Não dá para ser feliz se alguém do nosso lado está sofrendo. Nós só seremos felizes quando todos nós, unidos, num só pensamento, buscarmos a felicidade em comunhão. Nós estamos entrando no portal da nova era, onde todos buscaremos essa realidade. Então que nós possamos nos preparar, limpar essa nossa túnica e dar o melhor de nós. Nós já temos o conhecimento, nos falta a aplicação. E a evangelização está aqui para nos auxiliar nessa nova etapa da nossa vida, para que possamos evoluir de forma consciente. Agradecemos a todos e até o nosso próximo encontro. Muito bem. A nossa irmã Michele é bem mais suave do que o Roberto Quaresma, né? Com certeza, né? Mas o que acontece? Esse computador, depois que eu passei a usar o Windows 10, ele começou a acontecer essas coisas. Eu não sei porquê. Bom, aí está. Começou a travar uma série de coisas. Eu não estou falando mal do Windows 10, talvez a minha máquina aqui que não aceitou bem. Vocês verificaram que a nossa irmã Michele falou bastante a respeito da vontade. Essa vontade é que nos está faltando para usarmos a verdade. Essa vontade que Leon Denis
classifica, como ela mesma disse, uma das maiores potências da alma. E ela também fez uma citação ali sobre reencarnação, e nós vamos falar a esse respeito também de sentimento no próximo, após o nosso lanche. Nós vamos falar a respeito disso de maneira um pouco mais profunda do que estamos acostumados a ouvir sobre reencarnação. Mas vamos terminar aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse capítulo, João apontou uma rogativa de Jesus a Deus por nós. Era uma rogativa que Jesus estava fazendo a Deus, pedindo por nós. E observem, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Conclamando-nos que venhamos realmente a sermos verdadeiros, para que possamos realmente colocarmos-nos no reino dos céus. Esse reino tem que ser construído dentro de nós, e só a verdade o constrói. Quem achar que vai construí-lo de outra forma, está errado. E observem que a nossa irmã Michele também falou a respeito, né, das pessoas que se prendem à materialidade, aos bens materiais. Como ela disse, são passageiros. Pensemos nisso. Somos espíritas. Já temos esta compreensão. Resta-nos agora aplicar. Mas aplicar primeiramente, cada um em si próprio. Não adiantaria nada eu estar aqui transmitindo, conversando com vocês e não estar procurando aplicar em mim aquilo que estou falando, aquilo que estou dizendo. Então, o maior propósito é, primeiramente, aplicarmos em nós mesmos tudo isto. A verdade é plena de verdades. Eu estou na Gênese agora. Observaram? Eu corri a codificação, hein? Em filosofia, psicologia, moral e religião, só há de ser verdadeiro o que não se afaste nem um milímetro das qualidades essenciais da divindade. Nem um milímetro, quer dizer, a coisa menor possível afastou, tem problemas, não podemos. Por isso estou enfatizando com contundência e evidenciando bastante a verdade. A religião perfeita será aquela que em nenhum artigo de fé esteja em oposição com aquelas qualidades. Aquela cujos dogmas suportem a prova desse controle sem nada sofrerem. Eis o Espiritismo. Por isso, se estamos adessos à doutrina espírita, precisamos realmente consumi-la. Colocá-la como um espelho aonde estejamos a todo instante vendo e praticando. Como já ouvimos sempre nas casas espíritas, somos médiuns 24 horas. Somos espíritas 24 horas. Porque para o futuro, religiões desaparecerão. Permanecerá só uma. A religião é o amor. E a doutrina espírita está calcada no amor. E ela nos convoca e nos estimula, em primeiro passo e em primeiro grau, que esse amor seja desenvolvido em nós mesmos, para que nós possamos doar. Porque eu nunca conseguirei doar o que eu não tenho. Então tudo isto, primeiramente, tem que ser desenvolvido em nós mesmos. Com muita convicção, com muita certeza, com muita verdade. Jesus disse-lhe: Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Apacentar é dar-lhes a verdade ao Espírito, para que ele absorva com inteligência a função das leis de Deus e os fundamentos maiores da vida. Apacentar é esclarecer, argumentar corretamente dentro da verdade, para que o Espírito possa se encorajar perante a luta programada. Agora vejam, não é só em tratando-se de doutrina espírita, que diz que apacentar é tal, no dicionário Caldas Aulete, está lá, apacentar, dar ensinamento ou alimento espiritual. Que bom, né? Que os dicionários já estão se aproximando em determinados vernáculos. Então, observem que desde que começamos a falar nesta primeira fase, falamos de verdade do princípio ao fim. Não a verdade que o Roberto Quaresma tem para si, mas a verdade que está na codificação. Utilizamos os livros da codificação. Vimos a nossa irmã falar também da codificação. Ela falou de Leon Denis, o sábio Leon Denis. Falou do sábio Emmanuel. Observem. Esta é uma mensagem da evangelização de espíritos. Porque ela está calcada nessa metodologia. Seguir o caminho da verdade. E a verdade reúne tudo, principalmente o amor. E nós vamos falar na segunda fase justamente de reencarnação, de uma maneira mais aprofundada, falando de algumas etapas que talvez você nunca tenha ouvido falar nas casas espíritas. Porque nas casas espíritas tratam reencarnação muito assim, superficialmente. Precisamos penetrar para sentir um pouco mais. E agora estamos terminando o compromisso, também no livro O que é Evangelização de Espíritos. A compreensão da verdade, do compromisso e da postura que o Espírito abraçou, encoraja-o a lutar. O evangelizador de espíritos passa a perceber que seu compromisso com a causa do Mestre estabeleceu-se desde o seu planejamento reencarnatório. Nós vamos falar disto. Portanto, antecedendo a reencarnação. Isso lhe dá esperança para lutar, observando que os seus sentimentos também conclamam mudanças. E fechando essa primeira etapa, o evangelizador deverá manter-se perseverante, entusiasmado e confiante. O primeiro trabalho a ser realizado é em si mesmo, aplicando a metodologia do amor em sua existência, para que possa vivenciar e exemplificar e instrumentalizar tudo que vem aprendendo com a verdade. Importante isto. Evangelizar primeiro a si mesmo. Porque eu não conseguirei evangelizar ninguém se eu não estiver evangelizado. E eu lamento, fico triste, quando vejo, às vezes, em algumas casas espíritas, evangelização infantil e da mocidade, sendo traduzida por pessoas que não têm nem o conhecimento para si próprio. Lamentável isto. Eu já vi mocidade espírita acabar porque os jovens disseram: este senhor é muito autoritário. E ó, acabou a mocidade espírita. A coisa é séria. E a evangelização da época atual não é a que continuam exercitando na casa espírita. Ela é muito diferente. Os espíritos que estão chegando são outros. São espíritos que já conhecem o que nós conhecemos e muito mais.
Então, eu tenho que mudar a minha metodologia. Não é mudar os conteúdos, mas a metodologia. Para que eles possam se entusiasmar e realmente permanecerem. Não só na mocidade, como na evangelização infantil. Isso é muito importante. Então nós, quando assumimos determinadas posições na casa espírita, precisamos estar empenhados em nos evangelizarmos mesmo. Nos esforçando cada vez mais para podermos traduzir isto para aquele que nos escuta. Porque tem uma coisa muito em especial. Muito em especial. Eu falo para quem me escuta, mas se as minhas palavras não traduzirem a energia que eu comporto em mim, elas não levam o conteúdo necessário a quem as recepciona. Porque não basta falar. A palavra é muito simples. Por isso que quando se está estudando o Evangelho, não é simplesmente ler, é penetrar nas energias que ali se encontram. Todo mundo já ouviu dizer? Deturparam demais o Testamento, o Novo Testamento foi deturpado. Não importa, mas a essência está ali, a energia fica mantida. Podem alterar as palavras que forem, porque a energia está mantida. É uma energia que foi colocada pelo Mestre, através dos evangelistas. Então não tem como, pode alterar a palavra, modificar, mas os conteúdos, eles estão sempre ali presentes. Então, quando se está numa evangelização infantil, ou na mocidade espírita, e está se falando com um jovem, ou com aquela criança, se a energia não está presente naquilo que estamos emitindo, a energia realmente do conhecimento, a energia de que está se atuando também com aqueles mesmos propósitos, não atinge o espírito. As palavras são palavras vãs. Eis a questão. Então, quando se fala de verdade, é preciso estarmos na verdade. É preciso estarmos nos esforçando para cada vez mais sermos verdadeiros. Agora nós vamos fazer um intervalo e retornaremos com reencarnação via para lucidez. Essa música é mediúnica. Ela foi gravada em Sacramento. Ela foi composta mediunicamente em Sacramento, terra de origem. Ela está cheia de energia. Laços de Ternura é o título dessa música. Ali. Ficaram sincronizados.